Fala pessoal, hoje nós vamos falar de Valefor, esse poderoso espírito. Mas antes de quer aprender sobre o luciferianismo, sobre o ocultismo, diversas vertentes, feitiçaria, entre em contato conosco para saber da nossa mentoria e da nossa ordem. Tenho certeza que você vai aprender muito. Então, vamos falar hoje do grande duque Valefor, o rei da destreza, o senhor do roubo, dos caminhos tortuosos da astúcia. Valefor surge nos Grimórios como um duque que se apresenta gritando na forma de um leão com cabeça de burro, uma criatura híbrida que une força e instinto num corpo só. Sua aparência paradoxal, majestosa, grotesca, nobre e até simples revela desde o primeiro momento o caráter dele, o caráter caótico desse espírito. Ele governa 10 legiões de espíritos e possui a natureza dupla. Por um lado é chamado de bom familiar, por outro é famoso por instigar roubos, desviar homens e conduzi-los para rotas inesperadas. Essa duplicidade não é um defeito, mas essência dele. Dentro da Goetia, tá? Quando o espírito ele aparece com uma forma mais híbrida, monstruosa, essa forma não é totalmente aleatória, tá? Ela pode comunicar através dos símbolos, o seu domínio, a sua forma de operação. E o leão de Valefor representa essa força, poder, domínio territorial, capacidade de agir. É a porção que avança. Já o asno, como é o caso do Samigina também, representa instinto teimoso, impulso irracional e uma sabedoria primitiva que não se curva a regras externas. É a porção que desvia. A fusão desses dois arquétipos revela o núcleo da ação de Valefor. Força direcionada por instinto, a coragem que ignora a moralidade, a vontade de tomar caminhos não autorizados. Ele representa o impulso do roubo, num sentido espiritual da palavra. Tomar aquilo que o mundo negou, recuperar o que foi retido, acessar aquilo que está oculto ou protegido por estruturas rígidas. Esse roubo, ele é simbólico, mas também pode ser literal. Valefor é o daimon da violação inteligente, da astúcia, que atravessa portas fechadas, da mente que não encontra meios não convencionais de conquistar o que deseja. Ele vai lá e ajuda. Desde a antiguidade, o trickster, a figura que ele encarna, é o espírito que subverte a ordem para revelar suas falhas. Ele é o ladrão que rouba não apenas objetos, mas situações, oportunidades, destinos. De certa forma, Valefor é aquele que opera no interstício da realidade, nos intervalos entre o que é permitido e o que é possível. O grito com que ele aparece nas conjurações representa a sua natureza disruptiva. Ele rompe a atenção, ele desestabiliza, ele quebra a rigidez interna do operador. Ele não age nos ambientes em que pede silêncio, ele age no choque, na interrupção, na falha da rotina mental. O grito é o rompimento da ordem que antecede o ato. Ele anuncia que algo será deslocado de seu lugar. Um objeto, uma crença, uma estrutura, uma convicção. Assim como os ladrões se movem nas brechas, Valefor cria essas brechas. A associação dele com o roubo não deve ser entendida na ideia de um incentivo ao crime, mas a ideia do domínio sobre o arquétipo do trickster. Aquele que quebra regras para revelar algo maior. No Egito, a gente tinha essa assimilação parecida com Set, na Grécia com Hermes, na mitologia nórdica com Loki. Todos têm em comum o poder de deslocar, de confundir, de inverter, de agir com inteligência imprevisível. E Valefor opera nessa mesma camada aí, nessa mesma ideia. Ele manipula a psique humana, dissolvendo os limites impostos pela sociedade e permitindo que o indivíduo realize aquilo que não teria coragem de fazer por meios convencionais. É por isso que ele é considerado um bom familiar por alguns grimórios, tá, pessoal? Ele se torna leal ao magista quando o magista compreende a natureza dele e não tenta domá-lo como se fosse uma força moralizável. Valefor não existe para ensinar virtude, ele existe para ensinar sobrevivência. Ele protege como um leão, mas demanda esperteza como um asno selvagem. E quando protege, ele protege totalmente. Quando guia, ele guia por caminhos que ninguém mais perceberia. Quando aproxima, quando a gente tem oportunidades,
a gente não vai fazer isso por uma rota direta, mas pela rota mais sinuosa, né? Outro aspecto da natureza dele também é a capacidade de cura. E à primeira vista é meio contraditório, né? Como é que pode um espírito de roubo curar? E essa contradição a gente pode dissolver ela quando a gente entende a relação com o leão. O leão está ligado, né, à iconografia antiga da deusa Sekhmet, por exemplo, senhora da enfermidade e da cura, que fere com uma mão e restaura com a outra. Sekhmet representava justamente essa força vital bruta, que tanto podia destruir quanto reconstruir. E Valefor herda essa ambivalência. Ele rompe estruturas, mas também restaura o que foi comprometido. A cura de Valefor não é algo suave ou lento, é uma cura através do impacto, da retirada súbita do que está errado, da expulsão da energia que adoece. Ele cura como quem arranca algo, como quem retira, desloca, como quem subtrai, tá? Como quem tira o mal dos seus lugares internos. Essa cura, né, se alinha com a ideia de ladrão. Valefor, ele vai arrancar as doenças, vai tirar aquilo que está corroendo a vitalidade e vai arrancar de um modo abrupto, tá? Tentar devolver ao máximo as energias que foram tiradas. A habilidade dele conceder destreza também é uma herança direta da sua iconografia. O corpo que mistura leão e asno é simbolicamente um corpo veloz, capaz de saltos intuitivos, movimentos inesperados, decisões rápidas. Ele acelera reflexos, amplia a agilidade mental, afina o senso de oportunidade. Ele concede não só destreza física, mas destreza mental, a capacidade de perceber o instante exato em que a ação deve ser feita, a leitura instantânea da situação, a rapidez que antecede o erro de quem tenta agir devagar demais. Valefor é, portanto, o espírito dos atalhos, dos desvios e rupturas. Ele não é o caminho longo e seguro, ele é o corte súbito, o movimento que ninguém viu, a saída pela fresta, o golpe de sorte, que não é sorte, mas habilidade oculta. Em sua forma híbrida, a gente tem, né, a ideia de verdade. Ele une a força do leão e a astúcia do asno, criando um daimon, né, que domina tanto a agressividade quanto o instinto de sobrevivência. O estudo simbólico de Valefor exige atenção à sua forma híbrida, tá, pessoal? Pois é nela que o espírito revela a sua natureza mais profunda. Um leão com cabeça de burro não é um acidente iconográfico, é uma formulação deliberada de contraste, a fusão entre o nobre e o simples. O majestoso, né, e o ridículo de algum ponto, o predador e o doméstico, criando uma imagem que desafia qualquer tentativa de enquadramento moral ou lógico. E essa impossibilidade de classificação é o primeiro segredo de Valefor. Ele é um espírito dos paradoxos vivos, capaz de agir onde a mente comum enxerga apenas contradição. O leão, símbolo solar, um símbolo régio, territorial, ele encarna a força instintiva pura, o domínio, a autoridade natural que não precisa ser declarada. Ela é simples e se impõe. O leão também é um animal de coragem, de ataque, de proteção, né? Essa força em Valefor não é sozinha. Ela é direcionada pela cabeça de burro, representando a rebeldia, a teimosia, um tipo peculiar de sabedoria, né? A não obediência às regras de forma geral, tá? A resistência, a persistência, né? A inteligência primitiva, uma inteligência que não se dobra à força, porque pensa com a carne e não com as palavras. E ao unir esses dois corpos, Valefor representa a força guiada por instinto, tá? Um instinto bruto, um instinto de impulso, um instinto, né, direcionado, mas direcionado pelos caminhos que ele mesmo faz. É uma sabedoria elegante, tá? Um mestre espiritual, a esperteza crua de um sobrevivente eterno. Ele combina o domínio do leão com a recusa do asno. Esse casamento produz a energia perfeita para o arquétipo do ladrão sagrado. Poderoso o suficiente para romper barreiras, astuto o suficiente para atravessar sem ser visto. Essa combinação simbólica, né, gera outro elemento, vamos dizer assim, fundamental, né? A cabeça de burro sobre o corpo de leão representa a inversão da hierarquia natural. A cabeça, que é a sede da decisão e do comando, é colocado, né, no animal considerado inferior. Isso subverte o esperado. O burro, supostamente, né,
O corpo que deveria ser guiado, agora guia a força do leão. E esse símbolo é a marca, né, de que ele governa o impossível. Ele inverte papéis, desmonta estruturas de poder, coloca o fraco sobre o forte, o ridículo sobre o sublime, tá? O absurdo sobre o majestoso. E essa inversão é essencial para a gente entender Valifor, tá? Ele opera na lógica do erro que acerta, do caminho torto que chega ao destino, da falha que se transforma em vantagem. Por isso, né, o seu ato mais simbólico é o roubo. Não como decadência moral, mas como ruptura da ordem linear. O roubo, né, é o ato de tomar aquilo que não lhe foi entregue, não só por malícia, mas por um mundo que reteve também. Então, Valifor é a energia que atravessa essas travas, tá? Para roubar é preciso transpassar, para roubar é preciso, né, romper os obstáculos. E Valifor é o espírito que rompe obstáculos. De forma nenhuma estamos incentivando roubo, tá, pessoal? Mas, né, é bom entender essa iconografia trazida por esse espírito, né? É um espírito de choque, que ele quebra a inércia para atuar, ele interrompe, ele desestabiliza, ele tira o adepto da zona de conforto, tá? Ele te ajuda, né, através do movimento a conseguir a ruptura, certo? Destruir obstáculos, chegar até onde você quer chegar, certo? Chegar até o seu objetivo. A ideia do roubo, né? Muitos interpretam apenas de forma literal, que pode ser também, mas é um roubo simbólico. A ideia de você, né, romper as travas, de você ter estratégia e saber quando, tá? Quando tomar uma atitude, saber quando você pode agir e conseguir os seus objetivos, certo? É a ideia, né, do híbrido do burro e do leão. A força para fazer, tá? E a teimosia e o pensamento fora da caixa. Ele vai te ajudar a pensar fora da caixa, a bolar estratégias que você nunca tinha visto, né? É sempre o caminho não linear, é o caminho mais disruptivo, é o caminho, né, diferente, é o caminho difícil, é o caminho, né, de poder subverter qualquer obstáculo. E além disso, né, é um espírito que atua na cura, tá? Ele vai tirar tudo aquilo no âmbito físico, mental, espiritual, tudo aquilo, né, que pode estar ali te atrasando, que pode estar te mantendo preso, mantendo o seu pensamento preso, mantendo o seu pensamento dentro da caixa. Ele pode te ajudar a romper isso, ele pode te ajudar, né, a buscar o que você quer, certo? E através da cura também, tá? Através da cura também. Física, mental, espiritual, lógico que ela não substitui, né, o real tratamento. Você não pode estar tratando só com feitiçaria, você tem que estar tratando com profissionais adequados também. Não é uma substituição, mas um trabalho em conjunto, certo? Valifor é esse espírito que traz roubo, né, num sentido simbólico, a cura num sentido próprio, a cura física, mental e espiritual. É o espírito que rompe as amarras, o espírito que guia, o espírito que usa a teimosia e a criatividade para romper, tá? Para romper os obstáculos. Essa criatividade, né, representada pela cabeça do asno, e essa força representada pelo corpo de leão. Ele é um espírito de equilíbrio, o fraco e o forte. É a ideia de você encontrar um ponto, né, um ponto de equilíbrio, um ponto onde você pode colocar a razão sobre a força, um ponto onde você pode direcionar a sua energia para conquistar o que você precisa. Valifor simboliza o espírito que atravessa as estruturas, não com a brutalidade pura do leão, mas com destreza. Ele é o ladrão que entra sem ser visto, que usa a força apenas quando precisa, que conhece a fraqueza de cada porta. Ele é o espírito que tem a chave para todas as portas, a chave improvisada, né? É um espírito de criatividade, é um espírito, né, que mostra as rodas alternativas, que abre os caminhos onde eles não existem. É um espírito instintivo que comanda a força. A atuação de Valifor no mundo material, tá? As formas como ele pode ajudar o magista. Vamos falar um pouco disso, tá? Brevemente, né? Embora a gente já tenha uma noção com o conteúdo inicial do vídeo, né? O auxílio dele não segue uma rota comum, deixando isso claro, tá? Se manifesta, né, de uma forma mais abrupta e diferente,
tá? Ele opera na vida do magista do mesmo modo que atravessa os mundos, utilizando as brechas, as falhas, as fissuras, as oportunidades que ninguém percebe, né, até que elas passaram. A presença de Valefor cria uma mudança de postura, uma afiação de percepção, uma coragem repentina de tomar decisões ousadas, e com isso as portas começam a se abrir em lugares improváveis, né? Ele não vai forçar, não vai empurrar, não vai precisar derrubar os muros, ele vai encontrar as brechas, vai contornar isso aí, vai descobrir entradas. A primeira e mais evidente forma de atuação de Valefor está ligada à destreza, tá, pessoal? Isso é muito falado, né? Não é só física, mas é uma destreza mental, emocional, estratégica. O magista que trabalha com ele vai adquirir uma agilidade interna que não pode ser ensinada por livros. É uma forma de inteligência rápida, intuitiva, quase animal, que permite o adepto agir antes que os outros compreendam a situação. É o tipo de agilidade que transforma o fracasso iminente, né, aquela ideia que não parecia muito boa, numa vantagem. A mente começa a funcionar com mais velocidade, percebendo melhor o movimento, dando uma precisão maior. É como se Valefor afinasse os reflexos da alma, de modo que ela sempre estivesse um passo à frente de quem tenta prendê-la. Essa destreza, né, se manifesta no cotidiano de formas discretas, porém extraordinárias, pessoal. O magista ele vai encontrar soluções que não havia percebido antes, a intuição vai se tornar mais forte, mais prática, situações que antes pareciam bloqueios se revelam aí possibilidades, portas, acessos, as conversas se desenrolam de uma forma mais favorável, porque a mente está mais atenta. Decisões difíceis se tornam mais fáceis, como se a resposta sempre estivesse lá, não na lógica, mas no instinto. É a destreza do ladrão demoníaco, é ver o que ninguém vê, aproveitar o que ninguém aproveita, mover-se, né, onde ninguém acredita que tenha caminho. Da mesma forma, Valefor age como um espírito de adaptação, uma adaptação estratégica. Ele fortalece o magista na arte de ajustar-se rapidamente às circunstâncias, transformar crises em oportunidades e desviar-se de perigos sem muito esforço. É como se o mago ganhasse a capacidade de dobrar o destino, né? Escorregar por entre os dedos do acaso com fluidez. É por isso que muitos ocultistas o consideram excelente para abrir caminhos em situações que parecem encurraladas, né? Ele não vai abrir portas, mas ele pode encontrar os desvios. Ele não precisa, né, resolver o problema, ele contorna. Com Valefor, você aprende que nem tudo precisa ser enfrentado frontalmente. Às vezes, né, a recusa da rota óbvia é a melhor alternativa. Outro aspecto central da sua atuação é a capacidade de recuperar o que foi perdido. Aqui, né, a ligação dele simbólica com o roubo se torna uma ferramenta poderosa. Ele é o espírito, né, da subtração invertida, por assim dizer. Ele vai tomar aquilo que foi tirado de você de volta, né? Seja uma oportunidade, seja um objeto, seja um caminho, um projeto, um amor, uma energia drenada. Ele vai atuar em situações onde alguém manipulou, ocultou, desviou algo que pertencia a você e vai reorganizar as forças de modo com que foi perdido retorne, às vezes por meios inesperados que parecem coincidência, tá? Esse retorno pode acontecer na forma de reconquista de status, retorno de clientes, recuperação de algum dinheiro, a restauração, né, da sua posição social, reaproximação de algumas pessoas, o surgimento de novos caminhos profissionais que tinham sido bloqueados por alguém, até recuperação de autoestima e força de vontade que alguém tirou isso de você. Valefor é especialista em retirar das mãos de quem indevidamente tomou e devolver ao dono. Não por justiça moral, tá? Mas através de pedido e oferenda. Ele reequilibra esse território. A atuação dele, né, também pode ser destacada como espírito de cura. Ele atua no plano mental e material, né? Ele vai tirar doenças, tá? Ele vai retirar energias ruins, tirar energias que estão te fazendo estagnar, tirar energias que te deixam doente no sentido físico mesmo. Ele vai romper com essas energias, tudo que sustentava as enfermidades, ele vai romper, né? Após o trabalho com ele, alguns sintomas, né, podem começar a desaparecer, obviamente com a ajuda médica, né, e nos casos mentais, com a ajuda do profissional competente dentro da área de saúde, mas ele pode auxiliar nisso aí, pode auxiliar nessa cura, te dar forças para enfrentar essa cura, né? E não só isso, uma questão mais também de apatia,
quando você está fraco, às vezes depois de ser drenado espiritualmente, ele vai te dar coragem, ele vai te dar a energia, vai te dar a ruptura daquela situação para você conseguir buscar, tá? Trazer essa cura, né? Essa cura para te devolver os movimentos quando você parece assim, você sente que está tudo estagnado, que as coisas não andam e que, né, não tem muito de bom a vir. Ele consegue romper isso aí, esse dreno energético, né? Essa vampirização energética. Ele pode fazer você, né, conseguir recuperar isso, recuperar sua energia, seu ânimo, tá? Ele vai fazer também com que energias que querem seu mal errem o alvo, né? A proteção por engano, ele vai deslocar, ele vai iludir e vai retirar isso para que o perigo não possa te alcançar. Então, nesse sentido, ele também é um espírito de proteção. Pode proteger contra inveja, perseguição, sabotagens, contra pessoas que tentam te manipular, que tentam te controlar, tá? O inimigo vai até tentar, mas Valefor vai fazer ele mirar no lugar errado, vai fazer ele errar, certo? Isso é um aspecto bem prático e poderoso da influência dele, tá? Ele pode te ajudar, né, nesse tipo de trabalho que você precise de proteção ou desviar, né, deixar de ser o alvo de alguém. Ele pode acabar te ajudando. Bom, ele também pode te ajudar, né, fazendo com que as pessoas falhem na tentativa de prejudicar. Aí dentro dessa proteção também, ele vai reposicionar as peças do tabuleiro. Ele vai, né, colocar você na direção da vitória e vai atrapalhar a estratégia do inimigo. Essa é a vantagem, né, da inteligência instintiva trazida por Valefor. Ele vai atrás de resultado e o resultado para ele nem sempre vai ser, né, como você espera, mas no final vai ser igualmente eficaz ou até mais. É a ideia da criatividade, pessoal. Às vezes algo vem por um caminho que a gente não faz nem ideia de que está vindo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Assim você me ajuda e ajuda o luceranismo a crescer aqui dentro do Brasil.